Companheiros, eu queria começar a minha fala só dando uma alertada para os companheiros do período probatório, que eu sou uma pessoa que entrei em 92 na universidade, e em 93 eu já estava de greve, mesmo em período probatório. Os meus ex-colegas de biblioteca que trabalharam comigo naquela época sabem, inclusive, que a gente conseguia fazer um bom movimento ali dentro da biblioteca de defesa da categoria. E mesmo sem nunca ter pisado dentro do sindicato, chegou alguém, uma secretária de sindicato lá uma vez, falando sobre sindicalização do pessoal da biblioteca, e na ampla maioria dos companheiros da biblioteca eu saí com a ficha sindicalizando as pessoas. Então a gente pode fazer esse trabalho, contribuir, porque todos nós somos a nossa entidade sindical. Então é importante a gente estar sempre relembrando isso e falando que as pessoas têm esse espaço para poder estar mobilizando as outras pessoas quando tem consciência e para poder estar trazendo. É uma questão que eu queria colocar aqui no microfone para a gente tomar cuidado com a questão da nossa pauta de reivindicação. Nós temos uma pauta de reivindicação e nessa pauta a gente não reivindica a correção da inflação de 30%. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já adotamos uma política já há bastante tempo, que sempre que a gente fazia greve unificada com todo o serviço público federal, a gente pedia correção da inflação ou percentual igual para todo mundo. O que acontecia? A distorção que o Stênio colocou aqui, que o Mário colocou aqui, continuava sendo mantida. Porque aquele trabalhador que ganha 5 mil e tanto também vai ter o mesmo aumento na tabela dele que a gente vê aqui. Então a distorção continua. Desde a implementação da nossa carreira, a Fazubra tem investido em botar dinheiro na carreira. Por que tem sido feito isso? Porque se coloca diferente, a gente não teria os aumentos que nós tivemos a partir da implementação da nossa carreira. Se os companheiros lembrarem bem, até o começo da década de 2000, os nossos salários eram irrisórios. A gente fazia greve na década de 90, até o começo dos anos 2000, para poder reivindicar a abertura de contratação, porque não se contratava ninguém. Salários congelados o tempo inteiro. De vez em quando o governo aparecia com uma gratificação e botava um penduricalho no nosso salário. Aí começamos a investir na nossa carreira, que a gente já trabalhava ela desde 93, a gente já estava construindo essa carreira nova nossa. No começo dos anos 2000 a gente tentou transformar ela no PCU, que era o plano de cargo único, para poder ver se a gente conseguia avançar com o governo. E conseguimos vários avanços, inclusive colocar para determinados companheiros, de 2003 para cá, conseguimos colocar em alguns contra-cheques mais de 300% de aumento, em outros 100 e pouco por cento de aumento. Então a gente foi corrigindo as distorções a partir da carreira. Aqui na pauta que a gente reivindica, que a Fazubra mandou o documento para o governo, a apresentação de recursos orçamentários para serem alocados no piso da tabela salarial para 2011 e 2012. Propostas que resolvam a questão do VBC, que é um problema que já tem. Avanços nas propostas que possibilitem a resolução da racionalização dos cargos e a questão dos aposentados e a alteração do anexo 4. Então a Fazubra opta por colocar nessa linha as nossas reivindicações para a gente não continuar com as distorções, porque se pede 30%, 30% é global, é para todo o serviço público. Altera um, altera o outro, a distorção continua e a inflação vem e come tudo da gente. Então a gente opta por essa estratégia por isso. Eu sei que eu estou me estendendo demais, mas algumas coisas têm que ser assim, bem esclarecidas, para a gente depois não ter problema com o encerramento da greve. Porque chega lá na greve, aí nós não ganhamos 30% de aumento, como é que nós vamos sair da greve? Né? Se a pauta de reivindicação é essa. O próximo é o Ricardo. E depois do Ricardo, Valdir. Paulo Ricardo? Carlinhos? Paulo Ricardo. Eu pedi alguém para Por favor. Paulo Ricardo, depois Valdir. Bom, boa tarde, gente. Eu acho que a questão da nossa mobilização, da capacidade de cada pessoa que eu vejo aqui, de não ser mais aquela pessoa oprimida, dependente, né? Mas ela tem um senhor dentro de si. E ela sabe respeitar, né, o senhor que está no outro. Até um ponto que o senhor passa a ser fraterno, né? Não haja nem senhores e nem servos. E ninguém vai estar para servir, mas está para lidar com o espírito da fraternidade, né? E nesse sentido, a gente vê
que hoje nós estamos em 44 universidades em greve, não é isso, Índio? 44, né? Fantástico esse movimento nacional, que na verdade luta para não ter controle de ponto, só para alguns, né? Tem uns que querem impor controle de ponto para você, mas para quem quer propor, não, quem está propondo não está propondo para ele, não, né? Quer, na verdade, manter aquelas diferenças que existiam na época de 78, 80, na época da ditadura militar, né? Na época de uma opressão mais forte. Querem colocar ponto para mandar nos outros, não para eles cumprirem horário. Essa prática da escravidão, eu acho que nós temos que continuar as nossas lutas, porque não vai restar da opressão, senão uma vaga lembrança. E quem sabe um dia ela desaparece também. Nesse sentido que a luta nossa, gente, eu acho que não é por dinheiro, não é unicamente. Nós vendemos o nosso trabalho e nós queremos viver e viver bem. Eu não quero viver mal, não. Não tem problema nenhum com dinheiro, não. O meu problema é quando eu vejo outras pessoas necessitar e eu não poder ajudar, não poder dividir com igualdade. Esse é meu problema, a minha dificuldade. Mas assim, eu acho que nós temos uma luta que na verdade é contra a opressão, e é contra a opressão de uma classe dominante, autoritária, antidemocrática, sobre uma classe, uma outra classe, em condição que eles imaginam diferente. E não tem poder essa classe que lida com a opressão. Quem tem poder é a que supostamente estaria oprimida. Porque historicamente, na época do Collor, aí nós derrubamos o Collor, né? Derrubamos ditadura militar, derrubamos reitoria autoritária aqui dentro da UF. E eu acho que essa luta continua, não continua só na universidade, não. Hoje tem greve dos professores da ESEBA, greve do Sindiúti, e tem ocupação lá do lado de cima do Sergismundo ali, gente, tem ocupação de mais de 1.000 famílias. A propósito, eu proponho aqui que as pessoas passem por lá. Ontem, pessoal da incubadora, nós fomos dar uma visita lá para dar um apoio, uma força pessoal, embora foi uma organização dos estudantes lá, e eu acompanhei, foi meio esporádico, mas lá nós vamos, posterior, um minuto, obrigado. Nós vamos propor essa ação lá, assim como eu já proponho aqui, que nós também vamos lá e reconheçamos a luta do trabalhador, apoiemos lá e que eles apoiem aqui também. Vou para o final da fala, resgatando só assim, que essa luta não é só aqui, ela também se dá com os bombeiros do Rio de Janeiro, se dá em todos os países contra a antidemocracia e até no Oriente Médio. Até que enfim essas lutas, as greves, o espírito da liberdade chegou no Oriente Médio. Isso vai se espalhar por todo mundo e nós devemos continuar lutando aqui. E finalizo dizendo assim, que aqui dentro da UFO, essa classe mais alta está querendo ainda se manter, e o Índio falou muito bem aqui, uma classe de professores e não de educadores, tá? Porque educador não desfaz das pessoas que nem índio, que nem companheirada assim, não. Quem é educador respeita o outro. Isso é professor, que é pró, é a favor, não é contra a opressão, é pró. Fé, porque eles acreditam nos conteúdos da opressão, são pagos para professar certos ensinos. Porque se fossem educadores, pensavam no que fazia, não ficava ensinando coisa ruim, não. E vou só finalizar, e finalizo dizendo assim, que nós, quanto ao a questão do ponto, e finalizo, os companheiros da diretoria executiva do sindicato, como eles são executivos, sempre respeitaram quem manda, que é a base. A diretoria executiva executa, e sempre fizeram com muita honestidade. Tá? Esses companheiros que eu vejo aqui, outros que já não estão. E eu dou eu disponibilizei, eu votei por 2%, votaria até por mais. Porque eu tenho confiança na minha classe trabalhadora, nessa classe que luta contra a opressão, porque nela não tem malandragem. Tá? Pode ter um erro, uma coisa, mas não por má fé. Eu confio nos meus companheiros e vamos à luta até a vitória. A libertação é de toda a classe trabalhadora, em todo mundo, companheiro. Obrigado, Paulinho. A próxima Sueli e depois Valdir. A próxima Sueli e depois Valdico. Boa tarde para todo mundo. Para os meus companheiros de biblioteca, que bom ver todo mundo aqui, hein?
Isso aqui é bom, quer dizer, quase todo mundo. Eu vim falar aqui, né? Se o Nando já começou, né? Eu fico muito feliz quando eu olho para cá e vejo esse tanto de gente aqui. Isso me lembra, né? 87, aquela época das nossas lutas, né? Quando a Lilian estava à frente, né? Era muito bom aquele tempo. Aquele tempo a gente teve muita vitória, porque a gente se manteve muito unidos. E eu queria pedir, né, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, que não tivesse medo, né, dessas retaliações, dessa diretoria, desse reitor, né, porque o reitor, quando ele estava fazendo a campanha dele, ele disse que a visão dele, a prioridade dele, o enfoque dele, o holofote dele estaria sobre os servidores, que ele ia priorizar o ser humano. Mas ele não disse que jeito que ele ia priorizar a gente. Parece que ele ia priorizar a gente para matar, né? Seriam os primeiros que eles iam pegar para matar. E isso tem deixado a gente muito triste. Eu, né, na outra assembleia já falei que votei nele, eu acreditei nele, eu fiz campanha para ele, porque eu achei que ele era um homem sério, um homem de palavra. Eu confiei no rosto que eu vi, né? E eu vi que é um rosto dissimulado, porque ele falou uma coisa e está fazendo totalmente o contrário, né? E quando o Paulo Ricardo falou aqui que gosta desse... Cada um respeitar o senhor que tem dentro de outra pessoa, isso é muito importante. Mas, e que um dia não haveria mais ninguém para servir. Eu vou falar o contrário, mas com o mesmo sentido. Eu acho que deveria haver um dia em que não tivesse mais nenhum senhor, a não ser Deus, e que todos nós estivéssemos aqui para servir o outro. Eu acho que aí sim, eu acho que aí a gente ganharia muito mais. Porque quando a gente nasce para servir, a gente não fica preocupado se o outro está fazendo para mim. Eu estou preocupado com o que eu vou fazer para o outro. Porque se o meu irmão, se o outro ser humano, se a humanidade é uma só, então eu sou membro desse corpo. E se um membro estiver doente, todo o corpo vai estar doente. Porque se o meu fígado estiver doendo, o resto do meu corpo não vai estar sadio, não. Então eu gostaria muito que todo mundo prestasse atenção nisso. Eu acho que nós não devemos ter medo, porque retaliação vai vir, mas nós somos fortes. E se a gente continuar unido, como nós estamos hoje aqui, e se a gente bater o pé, vou até usar um termo que o meu irmão fala, se a gente fincar o pé no estribo, ninguém vai derrubar a gente. Porque nós somos a maioria. E fomos nós que colocamos ele na reitoria. Então nós temos capacidade de tirar ele de lá. Tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado. Valdirco. Olá, companheiros. Praticamente a gente já viu tudo o que tinha para dizer aqui. Muitas vezes é só reforçar um pouco mais as palavras dos companheiros que aqui já passaram. Porque essa luta da gente aqui é de vários anos. São lutas de 30 anos que a gente está nessa batalha aqui. E o movimento, igual o companheiro falou ali, é legal? Claro que é legal. Por quê? Esse momento que nós estamos sentados aqui, toda a companheirada aqui, isso não era nem para existir. Isso era para ser automático. Não precisava a gente estar usando a força de trabalho da gente aqui para reivindicar um direito que já existe, que a gente tinha que ter ele em pauta. Isso não era para estar acontecendo, não. Porque só está acontecendo isso aqui pelo descaso dos governantes, pelo descaso do governo, com a classe trabalhadora, aquela classe que segura a básica embaixo, que segura o esteio do Palácio do Planalto. Então, esse movimento ele tem que ser forte, porque nada cai de graça. Nada cai de graça pra gente. Se caia com a força de trabalho de cada um. Então, quer dizer, nós somos a força da nossa própria sustentação, aonde devemos ter a coerência, a força, e cada um de nós transformar em um soldado e tentar convencer os companheiros que o movimento